O oitavo leão rugiu. Você já ouviu falar sobre ele? Quem é o oitavo leão? Você não conhece? Nem os demais? Havia o oitavo leão que não está escrito na história. E eu vou contar-lhe quem é e dar-lhe o nome dele. E quando ele rugiu, a terra estremeceu. Vou lhe contar a história. Pareceu bem ao rei Dario levantar 120 presidentes sobre toda a sua província, para que não houvesse danos ou prejuízos financeiros na sua arrecadação. E sobre esses 120 presidentes, ele também achou por bem levantar 3 que governasse sobre os 120 presidentes, que seriam os seus líderes imediatos, que estariam com ele no palácio, prestando conta do que os outros 120 trouxeram. E dentre esses 3, havia um que se destacava, chamava-se Daniel. E ele se destacava porque ele tinha um espírito de excelência. Olha, vem comigo, não pula o vídeo. O oitavo leão vai rugir. Então os invejosos, eles começaram a trabalhar contra Daniel. E olha uma coisa, aprende: o invejoso, ele não é invejoso porque ele não tem. Ele é invejoso porque você tem, porque você é. As pessoas se incomodam contigo, não é porque tu tem muito dinheiro, não é porque tu é rico, não é porque tu é famoso, não, é apenas porque tu és feliz e tu és correto. Isso é o suficiente para mobilizar o inferno com seus invejosos contra a tua vida. Então os invejosos, que eram os demais 120 presidentes, ouviram o boato de que Daniel seria eleito o presidente número 1, que estaria sentado junto ao rei Dario para governar e para dar diretrizes de tudo que o império precisava. Acontece que os 120 presidentes começaram a procurar falhas em Daniel, mas ele não tinha. Não é que ele fosse perfeito, mas naquilo que ele procurava, como roubo, corrupção, como desvio de dinheiro, como gastança desenfreada, como mulher que gasta muito, que esbanja. Você conhece alguém assim? Ah, não conhece? Parece que eu conheço alguém com esta semelhança, que está totalmente envolvida em falcatruas, sempre precisando gastar mais do que aquilo que tem. Mas Daniel tinha uma vida completamente impecável. Ele era um príncipe, ele tinha polidez, ele tinha classe, ele tinha norma, ele era um poliglota, ele tinha toda e qualquer aparato que um grande estadista precisava para ter sucesso na sua governância. Daniel reunia esses predicativos na sua própria vida, porque ele tinha um espírito de excelência. Essa é a diferença daquele que tem Deus e daquele que só tem o conhecimento secular. Você sai na frente, não tenha medo dos invejosos. E então os seus inimigos elaboraram uma lei para que o presidente, o rei, assinasse, para que ninguém durante 30 dias adorasse outro Deus, a não ser ao rei ou aquilo que o rei ordenava. E Daniel não orava ao rei. Daniel não adorava aos deuses do rei. Daniel adorava ao único Deus. Bendito seja o seu nome de toda a terra, o Senhor poderoso, grande e temível, não há outro semelhante a Ele. Ele é o único Senhor.
Então o rei assinou, e os inimigos foram à casa de Daniel. Cuidado com quem está indo na tua casa. Ele não está indo para te elogiar, ele não está indo para te abençoar, ele está indo para te entregar, ele está indo para querer o teu pescoço na forca. Cuidado para quem você está abrindo a sua porta. Na sua adoração íntima da sua casa, Daniel orava 3 vezes por dia. Vem cá, quantas vezes você está orando por dia? Nenhuma. Você está longe, mas muito longe de ser um Daniel. Vem cá, não pula o vídeo não, fica aí. O leão ainda vai rugir. O 8º leão. De onde surgiu o 8º leão? Eu vou lhe contar a história. Então, os inimigos de Daniel elaboraram a lei dizendo que quem adorasse outro Deus no espaço de 30 dias fosse condenado e jogado à cova dos leões para ser devorado. Eram leões famintos. E eles chegaram na casa de Daniel. Daniel estava orando. Não foi só um, eles levavam provas. Eram muitos. Então eles chegaram ao rei e disseram: ó rei, tu não assinaste o decreto que quem adorasse outro Deus a não ser a ti fosse condenado à cova dos leões? Ele disse: confirmo. Não se pode mudar a lei dos medos e dos péssimos. Pois é, Daniel, o transportado de Judá, ele estava adorando outro Deus. Agora o rei, cumpre o teu decreto. E o rei mandou jogar Daniel com muito pesar no coração, porque ele acreditava, ele gostava de Daniel. E Daniel foi jogado, lançado à cova dos leões. Mas o problema da minha vida e da sua vida não é tanto ser jogado. Não, ele não foi jogado porque roubou. Ele não foi jogado porque foi condenado por corrupção, roubo, morte, assassinato, infidelidade ou outras coisas semelhantes. Ele não foi condenado porque no governo cometeu corrupção, desviou o dinheiro para cá, para ali, comprou coisas a próprio benefício. Não, não foi por isso não. Ele foi condenado porque adorava ao Senhor de toda a terra. Então jogaram Daniel na cova dos leões. Mas qual não foi a surpresa do próprio Daniel, que quando chegou na cova, a cova era constituída por 7 leões ferozes, que devoravam em minutos a sua presa. O 8º leão estava lá, porque Daniel era da tribo de Judá, e o leão da tribo de Judá já estava esperando por Daniel. Quando Daniel foi descendo a cova, o 8º leão rugiu dentro da cova, e os leãozinhos baixaram a juba. E Daniel foi protegido pelo 8º leão, que Daniel deu o nome de o anjo do Senhor. Chegou na cova e me livrou da boca dos 7 leões. O 8º leão está com você agora aí na sua casa, aí no seu trabalho, aí nessa cova, aí nessa fornalha, aí nesse presídio, aí nesse hospital, aí onde você estiver, escondido, com medo, não temas, tão somente confia em Deus, porque o leão vai rugir novamente e você será abençoado em o nome de Jesus Cristo. Creia e confie, só isso, o resto é com Deus. Até o próximo vídeo.